E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou trazer aqui vou tentar dar uma resumida, né, hoje, no o que me levou, então, a usar o Linux Mint, né? Contar um pouquinho do como que eu optei de vez pelo Linux Mint, tá? Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu já tenho um conhecimento, já usei Linux em dual boot. Vira e mexe eu faço, testo alguma distribuição Linux em live, já em live CD uma época, depois live DVD, depois live USB, né? Então eu já tenho conhecimento, né? Desde ali de 2003, 2002, 2003 ali que eu, principalmente 2003, que eu tive no meu computador mesmo o teste em dual boot. Eu cheguei a ter 5 sistemas operacionais uma vez, em um HD de 40 GB, tá? Mas isso lá em 2003, 2004 ali, eu tive o Windows 98, o Windows XP, o Red Hat, Conectiva e o Kurumin. E aí eu trocava, às vezes colocava o Mandrake, vocês veem que faz um tempo já que eu tenho interesse pelo sistema operacional Linux, né? Então, como é que foi? No ano retrasado, ali em 2023, no metade final do ano, eu coloquei na minha cabeça assim, bom, se eu for trocar de computador, eu não precisava. Estava muito bem com um i5 de terceira geração, o 3570, uma RX 580 da China, aquela de 20.048 Stream Processors ali, 8 GB de VRAM e 16 GB de RAM. Beleza, uma plaquinha H61 simples, né? Não aquela modificada na China. E comecei a querer dar uma melhorada. Na verdade, antes de eu pegar essa RX 580, eu troquei a fonte primeiro, foi a primeira coisa, em 2022. Aí troquei a fonte, aí comprei a placa de vídeo, ainda quando estava baixa, ainda quando estava, tipo, quando você achava ela mais cara, estava R$ 400 já com imposto. Eu nem tinha imposto ainda, no obrigatório, né, que está tendo. Aí depois, com o gabinete meu fazendo muito barulho, e esquentando muito por causa da placa de vídeo, é um gabinete de escritório, é um Sim+, da Positivo, que eu tive lá, que eu comprei ele em 2011, com Core 2 Duo. Então eu fui mantendo esse mesmo gabinete. Eu troquei a fonte também não só para colocar uma placa de vídeo, eu troquei a fonte porque ela estava fazendo um chiado já, fazendo barulho da ventoinha, né? Tava aquele barulhão de turbina, né? E estava me incomodando. Aí então foi juntando, eu troquei a fonte, aí pô, agora eu troquei a fonte, posso colocar uma placa de vídeo, coloquei a placa de vídeo. Pô, agora tá esquentando a lata aqui do gabinete, vou pegar um gabinete mais moderno. Eu peguei um gabinete da Menser, eu não lembro, a Ninja alguma coisa, eu não lembro agora o nome, o modelo exato, mas aí tinha a grade frontal, né, de vidro, a lateral dele, então com um fluxo de ar bom, coloquei, né, ficou filezinho. Só que aí tinha a USB 3, né, uma coisa puxando outra. Aí, pô, fui pensando em trocar, mudar, né? Daí falei, bom, se eu for pegar, eu vou pegar então uma plataforma mais nova para eu poder já colocar o Windows 11, porque eu não troco muito sempre de computador. Esse computador mesmo já faz um tempo que eu fui melhorando ele e deixou num ponto que estava ótimo para mim, estava muito bem, me supria muito bem. Aí eu, pô, já que eu posso agora, eu vou colocar então pegar uma plataforma mais atual. Aí pesquisei Intel, caro, né, como sempre. Aí falei, vou para AMD então. Achei uma plaquinha da Maxam, uma placa-mãe legal, A520M mesmo, mas não vou mexer com overclock, não vou fazer nada demais no computador, vai me atender muito bem. Já com o SATA NVMe, né?
o SSD NVMe. Aí peguei um RX, o Ryzen 5 4500, 32 GB de RAM. Pô, legal. Aí montei, né? Perfeito, joia. Meu Windows é o Windows lá da faculdade. Ele atualizou para o Windows 11. Filé, beleza. Porém, o ano passado precisei me desfazer desse computador. Ano passado precisei vender, precisei de dinheiro, precisei vender ele, vendi. Só que eu precisava vender e já pegar um outro computador, porque eu tenho um notebook, que a minha esposa usa também para o trabalho dela, mas não dava para eu trabalhar com o notebook dela, porque ela também estava utilizando esse notebook. E também vai ficar misturando muita coisa. Eu uso um navegador, né, que eu mostrei para vocês, um navegador para o trabalho, um navegador, o notebook tem uma limitação de 6 GB de RAM ali, que eu vou melhorar isso ainda, mas no momento é complicado. Para usar no desktop 8 GB de RAM já era uma limitação, já foi uma limitação, como eu vou chegar lá. Para usar 6 no notebook ia ser complicado. Então, como ia sobrar um dinheiro, né? Bom, vou vender o meu computador e pego um outro, porque eu já ia vender o meu e já, tipo, pegar e ir já no outro lugar pegar o outro computador. Praticamente isso que eu ia fazer. Porque no dia seguinte eu já ia trabalhar. Eu estava trabalhando em 2 lugares nesse momento aí. Isso aí foi em novembro do ano passado, novembro de 2024, tá? Então, eu pesquisei, eu até achei um kit igual ao meu i5 antigo, só que com a placa-mãe melhor, a B75, que é um chipset melhor, e é uma placa-mãe já modificada na China com USB 3 e também com o NVMe, que eu já estava usando, né? Então a minha ideia era só pegar o meu NVMe, que eu vendi o computador sem os SSDs, né? Só sem nada com dados, né? Vendi só o gabinete, placa-mãe, a fonte, a memória RAM e o processador. O NVMe e o SATA ficou comigo. Aí só que acontecer, esse kit aí não tinha gabinete. E o cara estava me cobrando, acho que R$530, 480, era alguma coisa assim, então não lembro exato, mas era tipo um valorzinho, tá, beleza, tá pronto o kit aqui, não precisa esperar, né, que é o que eu precisava, pegar uma coisa pronta. Aí só que eu fui pesquisar depois para procurar numa loja, que eu não podia esperar, né, como eu falei, ia vender o meu e já pegar o outro, porque no dia seguinte eu já ia usar. Então, fui numa loja aqui, pesquisar lá o gabinete mais simples que eles tinham, acho que custava R$250, já com a fonte, né? Eu não ia ter minha fonte. Aí eu falei, puxa, vai ficar caro esse computador, vai ficar R$700 o computador, né? E ainda eu tinha essa questão, eu ia pegar, vender, eu tinha que vender o meu, pegar o dinheiro, ia ser depois do horário. Então, ia ter que ir depois na loja, depois no outro lugar. Eu falei, pô, vou procurar um pronto. Vou procurar um pronto. Tinha um que eu já estava pesquisando, já estava de olho. Só que eu não estava muito empolgado com ele, porque ele era um Celeron G5905. Porém, ele é compatível. Tem isso. Eu queria manter o Windows 11. Eu queria, de preferência, trocar para pegar já e manter o Windows 11. Então, por isso que esse i5 também ali, a princípio eu não me interessei tanto, porque eu não estava pensando no Linux ainda, estava pensando no manter o Windows 11. Eu queria pegar meu SATA, conectar ali e já usar. Aí pensando em continuar, a volta para continuar com o suporte do Windows 11, né? Uma coisa que eu queria, porque eu já estava usando ele, estava bom para mim, beleza. Por mais que eu não fosse jogar já, eu queria o sistema mais atualizado possível. Aí encontrei esse computador por R$450, um Celeron G5905, com 8 GB de RAM, DDR4, plataforma LGA 1200, um HD de 500 GB, já o gabinete de escritório e fonte. 450. Vai ficar bem mais barato que o i5, que não ia ter o Windows 11. Eu pesquisei, né? Vi que tem suporte para o Windows 11,
o Celeron, tá? Falei, pô, beleza, vou pegar esse aqui então, porque eu não estava achando outro. As outras opções eram muito mais caro e plataforma mais antiga também, que não estava listado no suporte do Windows 11. E eu estava fazendo questão de continuar com o Windows 11. Tá, beleza, fui, vendi o meu, fui no outro lugar, peguei esse outro, um valorzinho mais simples, vim para casa. Eu não lembro se eu fiz isso no mesmo dia agora, porque eu acho que tinha um feriado, acho que do dia 15 ali de novembro, que no meio do caminho aí. Eu não lembro então se eu peguei de um e já fui no outro pegar, porque a minha ideia era essa. Eu acho que eu acabei não fazendo isso no mesmo dia, ou acho que eu voltei para casa e depois eu fui. Tá, acho que foi isso, mas acho que foi no mesmo dia então mesmo. Eu não recordo agora. Aí peguei lá, nossa, a hora que eu peguei o gabinetezinho, um gabinete leve, falei, nossa, essa que não tem nada, eu acostumado com o meu brutão lá por causa da fonte, que é uma fonte pesada da MSI, a 55, 550, alguma coisa. Falei, tá, beleza, né, é o que tem. Aí trouxe para casa, a hora que eu abro ele, que eu abri para dar uma inspecionada, tal, eu vi que ele estava zerado, bem montadinho, bonitinho. Falei, nossa, que bacaninha, assim, gostei do aparelho, estava muito boa. Achei um SSD SATA atrás do gabinete, assim, na parte de trás, onde esconde os cabos, né? Até falei pro cara, ó, tem um SATA aqui, um SSD SATA aqui, 240 GB. Ele falou, nossa, nem sabia que tinha. Pode ficar. Eu falei, você quer que devolve? Quer? Eu falei, não, pode ficar, eu nem sabia que tinha, não estou usando. Ganhei um SSD. Então, dos 450 que eu paguei, ainda ganhei um SATA ainda, que eu vendi depois. E beleza. Aí coloquei lá o meu SSD, que é o que eu queria fazer. Coloquei. Eu não lembro se ele reconheceu, tá? Eu não tô lembrado se funcionou de primeira, ou se eu tive que formatar instalar de novo o Windows, não lembro se eu instalei, atualizei, ou se reconheceu. Realmente eu tentei, antes de fazer o vídeo, me lembrar disso, mas não consigo lembrar se chegou a reconhecer ou não. Mas tá, trabalhei com ele, e eu vi que o 8 GB de RAM estava meio apurado. Eu acho que eu até tinha já, quando eu fechei o negócio, eu acho que eu já até tinha comprado um parzinho de 8 GB de RAM, para ficar com 16, que é o que eu tô hoje. E tá, mas beleza, minha preocupação era o Celeron. Eu tinha visto que ele era compatível ali com o Windows 11, beleza, usei o Windows 11 nele, usando meus dois navegadores e tal, só que daí 8 GB apurava, mas deu para usar. E eu tinha comparado o Celeron com o i3220. Eu vou colocar na tela aqui a comparação deles, porque eu tenho na minha cabeça, estou falando de cabeça, depois na hora que eu for editar o vídeo eu vou colocar na tela aí a comparação dos dois, porque eu tenho para mim que eu olhei e vi, pô, é parecido o desempenho com o 3220, o i3 3220 que eu já tinha usado antes de pegar o i5 3570. Eu falei, tá, beleza, se for parecido o desempenho, pelo menos porque eu vou precisar agora, porque eu não vou jogar, não tem condição de ter uma placa de vídeo, trocar fonte, etc. Beleza. Aí, instalei ele. Ainda tem vídeo no canal, se você tiver aqui também pela questão de jogos. O primeiro vídeo, eu acho, desse ano, é feito nesse Celeron, tá? Foi feito nesse Celeron 5905. Aí beleza, chegou o parzinho de memória, coloquei esse par de memória para funcionar. Só que comecei a ter problema. Poucos, mas tive. Em alguns momentos, eu faço muita meeting com o meu patrão, até hoje. Nesse momento aí eu estava em dois empregos, tá? Então, às vezes eu estava em meeting com ele, aí eu dividia minha tela para ele ver o que eu estava fazendo também, porque a gente faz umas edições de vídeo juntos, né?
e estava tendo alguns travamentos, ou demorava para aparecer o que eu estava vendo para ele, ou às vezes não aparecia, ficava travado lá para ele, e era o meu computador. E até às vezes acontecia do navegador fechava, crashava, aí entrava de novo, mandava meet e tal. Aconteceu umas 2 vezes isso aí, na verdade. 2 ou no máximo 3. Eu tenho 2, eu tenho certeza que aconteceu. A terceira eu acho que não. Mas pode ter acontecido sim. Do navegador fechar umas 2 vezes. Agora, a questão de eu estar mostrando, fazendo uma coisa e ele não conseguir acompanhar, estava frequente. Aí, bom, vamos lá, vamos atrás de um processador. Aí fui atrás do mais barato que eu consegui usado. Eu paguei bem nele, eu acho, tá? Eu paguei R$ 400. E eu estava considerando o Pentium Gold 6400 para gastar o menos possível. Só que era 300. Aí eu achei um i3 10100 por 400. R$ 100 é muita diferença de desempenho para o Gold. Aí tá, bom, ponderei ali, né? Não estava podendo gastar, podia parcelar no cartão de crédito. Comprei pela OLX, parcelado. Até comentei nesse outro trabalho presencial que eu estava fazendo. Aí tá, beleza, chegou, instalei, usei ele uma semana sem pasta térmica, até chegar a pasta térmica que eu tinha comprado, porque eu estava sem, né? Ele não esquenta, então foi de boa, não ia usar para nada. Até joguei até alguma coisa nele. Eu não lembro se eu já joguei o Green Down, alguma coisinha eu joguei nele. Mas aí, antes disso. Aí então, ele chegou, instalei ele e deu boot belezinha com o Windows 11 lá que eu já tava. Só que ele não estava reconhecendo os núcleos. Eu vou lá no MS Config, ativei lá para usar todos os núcleos, aí não funcionou mais, aí não deu crash no negócio. Isso era à noite, já tinha voltado do trabalho. Eu fui mexer isso, tem um negócio do núcleo, tem que ativar, ver se está ativo, né? Antes não tivesse feito. Ou como aconteceu, fiz, não deu mais boot, né, começou a dar erro por causa dos núcleos. Aí deu um conflito, né, eu ter instalado, eu só peguei ou troquei só o processador, né, não reinstalei o sistema. Né. Aí, de noite, falei, pô, e agora? Nessa época, aí era fevereiro, já tinha saído aquela notícia, não sei, que mal entendido que teve, que a Microsoft recomendou para os fabricantes não venderem mais, não comercializarem mais o Windows 11 nas plataformas do Intel de 8ª, 9ª e 10ª geração, que era a que eu estava, né, de 10ª geração. Aí como eu estava já com o sistema, eu falei, eu vou ficar com ele, já está funcionando, vou ficar com ele. Porque estava aquela coisa como se tivesse perdido o suporte, né? Depois eles desmentiram, mas aí depois eu já estava com Linux. Aí, no meio disso aí, então, eu falei, bom, eu já estava recomendando a não vender, né? Já tá, tipo, para mim deu a entender, e para muitos, né, que não estava sem suporte. Eu falei, quer saber? Então eu vou... O mais fácil para fazer era eu criar um pendrive bootável com Linux, pelo notebook, e eu vou colocar aqui, vou instalar. Porque o que acontecia? Eu ia precisar salvar os dados que estavam no SSD do sistema, que eu estava usando, já estava trabalhando, né, com o Celeron. Então eu tinha coisa do trabalho salvo lá na pasta do sistema. Então quando parou de dar boot, a única coisa que eu pensei, vou fazer um pendrive com Linux, pegar esses dados, passo para o meu SATA, formato, faço depois, né, o pendrive com Windows 11, com Windows 10, uso a chave do Windows 11 mesmo, coloco a chave do meu Windows de estudante. Foi assim que eu tinha feito. Aí fiz o pendrive com o Mint, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu sei que ali eu já consigo formatar, fazer tudo com ele. Fiz, dito e feito, fiz lá, bootei, peguei os dados, fiz o backup dos dados. Só que aí,
Pô, já estava com o sistema ali na cara do gol para instalar. Pô, não vou jogar. O único motivo que eu tinha para manter o Windows é jogo. Não uso nenhum programa específico do Windows. Só tenho para o Windows, né? Eu já estava usando o OnlyOffice, que é o principal que eu uso. Já estava usando ele antes de usar Linux. Editor de vídeo, que eu tenho um Vegas ali gratuito. Vegas alguma coisa, é um Vegas antigo. Só que foi com a chave liberada. Quando eu não usava o Vegas, eu usava o OpenShot no Windows. Ou então aquele Clipchamp que tem do Windows. Então eu tinha pouca coisa que eu usava. O OBS tem, né? Tá. Então já estou ali com o sistema. Falei, quer saber? Já era meia-noite isso aí, tá? Eu já ia ter que trabalhar no dia seguinte e tal. Não, acho que era até mais, até esse dia eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu falei, quer saber? Já estou com o sistema, eu vou instalar. Vou instalar e vou usar. É o que está mais fácil para mim. Instalei. Coloquei os programas que eu precisava, o navegador que eu precisava. Só o único problema que eu tive com o navegador Vivaldi do trabalho, eu não consegui, ou talvez eu não tinha feito, o backup dos favoritos lá, né? Dos marcadores lá dele. Então eu não consegui puxar. Mas tudo bem, até aí então não tem problema. O problema era os dados, as coisas que eu tinha salvo, isso aí pelo menos estava salvo. Né? Estava seguro ali, né, no SATA, né? E aqui eu instalando no NVMe. Eu falei, quer saber? Então, instalei o sistema inteiro lá, na raiva, eu falei, quer saber? Pronto. Fiz tudo o que eu fiz, as escolhas que eu fiz lá de hardware era para o Windows 11. E tá dando todo esse problema. Eu falei, quer saber? Vou colocar o Mint aqui então. E ainda usei ainda uma semana lá, mais ou menos uns 10 dias eu usei sem pasta térmica. E fui usando, como tinha tudo. Instalei o Edge, instalei tudo. Aí, nessa semana até chegar a pasta térmica, ainda eu falei, deixa eu dar uma olhada na Steam. Deixa eu instalar o Steam. E esse Heroic Launcher aqui, deixa eu dar uma olhada. Instalei, coloquei minhas contas ali. Baixei o Carcassonne. Pra dar uma jogadinha, né? Pô, ninguém é de ferro. Pô, beleza, então. E com o Cicero, eu cheguei a jogar online para um torneio online que a gente estava fazendo do NHL 94. Foi de boa, tá? Não teve problema nenhum. Então, aí, basicamente, se não fosse a questão de eu ter que fazer meeting, eu acho, e dividir a tela, eu acho que eu ia estar com o Cicero até agora, tá? Talvez. Porque agora eu tô jogando, né? Então. Aí instalei o Green Dawn nesse 10.100. Pô, rodou. Tá diferente isso aqui, hein? Então eu me surpreendi com a facilidade de uso. Então eu fui mais ou menos como se eu tivesse sido empurrado delicadamente a usar o Linux. Então, de um problema, usei ele como uma ferramenta que eu sempre vira e mexe, eu uso ele para quando eu preciso dava algum problema no Windows, quando eu usava o Windows pirata, programas piratas que sempre dava aqueles problemas de quebrar o Windows, o tela azul da morte nas atualizações, era Windows pirata, programas pirata. Depois que eu parei de fazer isso, nunca mais tive problema com o Windows. Então assim, eu não odeio o Windows, não tenho nada contra, não tem nenhum problema. É um ótimo sistema, é uma coisa que é o mais usado. Então, mas eu acabei sendo levado, né? Por exemplo, aí começa e nisso aí, depois que eu estava com Linux já, ou depois de um tempo de uso, no final de fevereiro, se eu não me engano, aí eles corrigiram. Falaram assim, não, a recomendação é para não vender agora, tal, né? Não vender, não é que vai perder o suporte, mas aí eu já estava com o Mint rodando belezinha, e falei, quer saber, não vou voltar mais. E agora, para eu voltar, é só se eu precisar mesmo. Porque a princípio, eu não vou voltar. Porque agora eu vi que dá para eu instalar os jogos, tá, as ferramentas, tudo está funcionando certinho. Então, assim, só se eu for necessário alguma coisa muito específica para me tirar do Linux. Então, só
compartilhando aqui com vocês como, né? O como que eu valendo. Foi de uma hora para outra que você resolveu ir para o Linux? Foi e não foi, né? Foi e não foi. Eu tentei manter o Windows, só que os problemas que apareceram, né? Acabou me colocando ali na cara do gol, que é tipo, peraí que ela vai cair da minha perna aqui. Aí ela vai me arranhar. Aqui, ó. Ela tá na minha perna. Vai lá, filhota. Aí ela tá, aquela que eu tô sentada, ela quer ficar no meu colo. Aí, só que agora ela ficou só numa perna, só, e ela tá assim, ó. Daqui a pouco ela cai. Aí então eu queria continuar, tentei. Só que aí depois é aquela coisa, eu tô ali na cara do gol com a ferramenta já. Não quer saber? Tá falando que não vai vender, que não é para vender mais. Então talvez perca o suporte. E eu não quis voltar também para Windows 10, né? Porque nesse dia exatamente eu estava cansado. Eu tinha vindo do trabalho, eu saía 9h40 da noite, eu acho. Eu estava cansado. Eu já estava com o sistema na mão. Eu falei, não vou fazer o backup. Agora eu vou criar um outro boot do Windows. Vai instalar o Windows, instalar todas as coisas. Eu falei, não, já estou aqui na mão. Ah, quer saber? Foi, eu estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz. Estou muito satisfeito mesmo, me surpreendeu. Então, só compartilhando aqui com vocês como que eu caí ali, né, entre aspas, no Linux, né? Era para fazer uma coisa, aproveitei e estou com ele até hoje. Beleza? Espero aí ter ajudado, uma curiosidade só do uso. No próximo vídeo sobre Linux a gente vai falar de jogo, beleza? Até mais.